Eu me inclino a teus pés, Senhor. Lerei no Evangelho de João, no capítulo 11, os 3 primeiros versos, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. O texto diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esta última frase me chama a atenção. Quando as irmãs de Lázaro mandam esse recado para Jesus, dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus era amigo desta família. Esta família que sabemos serem Lázaro, Marta e Maria. Mas esta frase é interessante. Está enfermo aquele a quem amas. Isso de cara nos deixa claro que aqueles a quem Jesus ama também adoecem. A doença atinge, afeta, alcança os amados do Senhor. E isso não lhes traz nenhum demérito. Isso não os diminui, isso não os reprova, isso não questiona a fé que têm, mas simplesmente nos mostra a realidade da vida, desta vida neste mundo. Nós vivemos num mundo de sofrimento. O sofrimento é o ambiente em que vivemos. Desde que nascemos até que morramos, nós vivemos num ambiente de sofrimento e não tem como fugir disso. Não tem como negar isso. Querer fugir ou querer negar o sofrimento é simplesmente negar a realidade. E quem persiste nisso pode entrar numa paranoia, pode adoecer da cabeça. Porque esta é a realidade desta vida. O sofrimento nos atinge de uma maneira ou de outra, de muitas maneiras, e não há como negar isso. Sabendo disso, e todos nós somos sabedores disso, a questão não é se aquele que tem fé em Jesus sofre, adoece. Não, isso é fato. A questão é como lidamos com isso. A questão é como tratamos do sofrimento, como enfrentamos o sofrimento, como encaramos o sofrimento, como lidamos com o sofrimento. E não a questão de se vamos sofrer ou não, se podemos evitar o sofrimento ou não. Aqui temos Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, amado de Jesus, adoeceu e morreu daquela enfermidade. É verdade que Jesus o ressuscitou alguns dias depois, mas esse é um fato histórico que não é comum, que não era comum e que não é comum. Jesus não ressuscita todo crente que morre doente. Isso acontecerá um dia, no final dos tempos, na consumação dos séculos, na volta do Senhor para a sua igreja, todos serão ressuscitados. Sim, mas o que aconteceu com Lázaro não é um fato corriqueiro, comum, e todos nós concordamos com isso. De modo que eu quero deixar esta reflexão nesta oportunidade. Que nós encaremos a vida com mais realismo
E quando olhamos para o sofrimento, que não o vejamos como um castigo, como um karma, como punição de Deus por alguma coisa errada que fizemos, mas como realidade da vida. Realidade da vida. A doença, a dor, são experiências comuns desta vida. Interessante que a Bíblia diz que aguardamos a redenção do nosso corpo. Quando nós conhecemos a Jesus e nos comprometemos com Ele, cremos nele como nosso Senhor e Salvador, temos experiência de novo nascimento, recebemos uma nova vida, a fé nos dá uma nova visão da vida, o céu se torna a nossa esperança, a confiança do perdão dos nossos pecados se torna realidade, a paz no coração acontece, o amor a Deus, a nós mesmos e ao próximo se tornam realidade. Tudo isso é verdade. Mas a redenção pela fé em Cristo, a experiência de novo nascimento não nos imuniza do sofrimento, da dor, da doença, de tal forma que a Bíblia diz que aguardamos a redenção do nosso corpo para o futuro, para a eternidade. Porque aqueles a quem o Senhor ama também se enfermam, também adoecem, também morrem. Mas os doentes também vivem. Esta é uma frase que a minha esposa me disse ontem. Os doentes também vivem. Isso é maravilhoso, porque a despeito da doença, da dor, a gente pode viver com Jesus, pode viver em paz, pode viver a vida que Deus nos deu. Hoje, lendo um pouco do livro do Paulo Brabo, A Bacia das Almas, eu li uma frase que gostei. A frase diz: mesmo onde não há cura, os curativos podem sempre ser trocados. Interessante isso. Talvez você esteja até ouvindo o celular chamando aqui próximo. Eu pedi silêncio para gravar, estou no quarto sozinho, mas o celular está tocando, que não é o meu. Isso, de certa forma, é uma maneira de sofrer também, dependendo de quem esteja na circunstância em que eu estou. Mas é apenas para dizer que a paz do Senhor Jesus é uma realidade mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a doenças. E que nós possamos viver com o Senhor de tal maneira que nada, nem mesmo as enfermidades, comprometam a nossa relação com Ele, a nossa alegria que vem dEle, a nossa paz que vem do Seu Espírito e a esperança de uma vida eterna, perfeita, santa, pura, longe de toda dor e de toda enfermidade. Aquele a quem amas está enfermo, porque os que o Senhor Jesus ama também adoecem, e isso não os diminui diante de Deus, isso não compromete a sua fé. Que Deus nos abençoe e que nós saibamos viver neste mundo de sofrimento, neste mundo de dor, sem permitir que o sofrimento nos domine, sem permitir que o sofrimento
invada o nosso coração. Porque se ele é o nosso ambiente, ele tem que ficar do lado de fora, como diz o pastor Ariovaldo Ramos, e não do lado de dentro. Uma experiência que ilustra isso na Bíblia é a prisão de Paulo e Silas em Filipos. Eles pregavam o Evangelho, receberam uma surra de varas por causa da pregação do Evangelho, foram colocados no fundo de uma cadeia, com os pés amarrados num tronco, mas por volta da meia-noite daquele mesmo dia, eles cantavam e oravam a Deus. Sofreram, estavam sofrendo, mas não se deixaram dominar pelo sofrimento. O sofrimento não mudou a sua relação com Deus. É esse nível de vivência cristã que Deus quer que tenhamos. Uma vida cristã que louva a Deus quando tudo vai bem, mas uma vida cristã que louva a Deus também quando as coisas não vão bem. Jó nos ensinou isso no passado, quando disse, ao perder toda a sua família, o Senhor deu e o Senhor tirou. Perdeu os bens, perdeu a família, mas ele disse que o Deus que deu tirou, e que ele fosse louvado. Louvado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe em toda e qualquer circunstância. E que sejamos gratos a Ele em toda e qualquer circunstância. Que em tudo demos graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.